notícia que transforma. Irmãos, o cristianismo, ele não é uma religião ou mais uma religião dentre outras. Ele é a boa notícia de Deus para a humanidade. O evangelho, ele tem uma origem divina, porque ele vem de Deus, mas ele tem uma relevância humana porque ele fala para a nossa condição humana, fala para o nosso coração. Então o evangelho é essa boa nova, ele não é mais um entre uma linha doutrinária ou religiosa que você vai seguir, mas é a boa notícia de Deus, que tem uma origem divina, que vem do alto, mas que comunica ao coração humano, ao nosso coração, a nossa realidade, a nossa pequenez. Esse é o poder que tem do evangelho. A salvação, ela alcança todos os tipos de pessoas. Deus salva tanto de todos os lugares, Deus salva pessoas, seja de qualquer condição financeira, seja de qualquer cultura. A salvação, ela é capaz de adentrar qualquer ambiente. Pobres e ricos, religiosos e místicos ou ateus, todos podem ser alcançados por esse evangelho, por essa boa notícia. E meu desejo nesse final de tarde é incendiar o seu coração, encher você de alegria pela experiência da boa notícia que é capaz de transformar. E relembrar que você, assim como eu, tem um compromisso com esse evangelho. Amém? Nós não simplesmente recebemos a boa notícia. Nós não somente estamos experimentando o que essa boa notícia causa aos nossos corações, mas nós também temos um compromisso com Ele, porque por essa mensagem, muitos homens e mulheres de Deus foram martirizados. Muitos morreram para que ela chegasse até as nossas vidas. Para que essa mensagem viesse de maneira tão genuína, tão intacta, tão verdadeira. Muitos abraçaram essa missão. Não apenas de receber uma boa notícia, a qual transformou a sua vida, mas puderam ter um compromisso com essa mensagem. Deram a sua vida em prol de alguma coisa. Eles tinham um propósito, eles tinham uma missão. E por causa delas, cheios de dignidade, eles tinham alegria por entregar a sua vida por causa dessa mensagem. Amém? Que o evangelho é o poder de Deus, isso a Bíblia ela já afirma com muita verdade. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Romanos, glória a Deus, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 14 ao 16. Romanos, capítulo 1. Do 14 ao 16 vai dizer o seguinte: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui o apóstolo Paulo dizendo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, a mensagem de Romanos, ela é intensa, ela é profunda. Alguns estudiosos declaram Romanos como o quinto evangelho, pela sua profundidade doutrinária. Ela se enquadra em um maior tratado teológico, porque trata de muitos assuntos, da maneira como o cristão deve viver, da base da nossa fé, que fomos justificados por meio da fé, que o justo viverá pela fé. Então, Romanos não é simplesmente uma carta, mais uma carta do apóstolo Paulo. Não, irmãos, é como se você estivesse escalando um alto monte e você pudesse chegar até o cume.
Romanos é isso, é essa escalada de você ir caminhando e você encontrando mais e mais de coisas a respeito de Deus e da fé que nós professamos. Amém? Foi lendo Romanos que o monge agostiniano Martinho Lutero encontrou refúgio nos braços de Cristo. Lutero se debateu muito tentando agradar a Deus, tentando várias formas de se justificar com Deus. Até que um dia ele leu Romanos 1,17, e o justo viverá pela fé. Ele largou a autoflagelação, a forma e os meios de tentar buscar e agradar a Deus. Ele entendeu que a fé era o ingrediente principal. E foi lendo esse livro que no dia 31 de outubro nós conhecemos a tão famosa Reforma Protestante. Por quê? Porque um homem foi iluminado pelo conhecimento da verdade de Deus. Alguém que vivia escravizado, achando que estava agradando a Deus, maltratando o seu corpo, se flagelando, dizendo: como eu vou me achegar a Deus? E ele percebeu que o que faltava para ele era fé, apenas crer, porque Cristo levou tudo, Cristo nos justificou. E qual é o nosso papel? Acreditar nesse projeto de salvação. Acreditar que a obra da cruz foi suficiente, redentora, capaz de nos perdoar de pecados presentes, passados e futuros. É uma obra completa. Aquele homem se refugiou nos braços de Jesus. Ele encontrou alívio e descanso naquele lugar, quando ele leu essa carta. Então, irmãos, olha como conhecer a verdade de Deus pode nos promover liberdade, libertação. Pastor Nonato diz algo, que o diabo trabalha na ignorância e nas trevas. Ontem, falando aos jovens de Paraupebas, eu disse algo: não basta apenas saber que a verdade existe, porque a verdade andou entre os judeus, entre os fariseus, entre os líderes religiosos, e mesmo assim eles não foram libertos. Mas a palavra diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Apenas o conhecimento da verdade vai trazer libertação aos nossos corações, às nossas mentes cativas, a tudo que nós precisamos. Por quê? Porque conhecendo a Ele, eu vou sendo liberta à medida que me aprofundo no conhecimento de Deus. Amém? Romanos, ela foi escrita não com o intuito prioritário de corrigir algum problema na igreja de Roma, mas para fazer uma apresentação e uma defesa do Evangelho. Se você prestar atenção, o apóstolo Paulo diz: eu sou devedor, eu tenho uma dívida e eu preciso de alguma forma ir até a igreja de Roma. Por quê? Porque eu tenho um débito. Que débito era esse? Eu recebi a boa notícia de Deus e eu não posso ficar com ela só para mim. Eu tenho uma dívida, tanto a gregos como a bárbaros, a judeus. Eu preciso, de certa forma, chegar até a Roma. Eu preciso conhecer essa igreja que nasceu, que carrega os princípios de Jesus, mas eu também quero poder ensinar um pouco, poder compartilhar um pouco do dom que há em mim, aí neste lugar. A história também diz na Bíblia que muitas vezes o apóstolo tentou ir até Roma, mas algumas vezes ele foi o quê? Impedido de chegar até lá. Por intervenção divina, não era o momento, mas nessa carta que ele queria, tipo, olha, vai na frente, essa defesa do Evangelho, mas o meu desejo é estar junto com os meus irmãos de Roma, para apresentar a minha defesa do Evangelho, para me dizer que eu não me envergonho desse Evangelho. E nós vamos entender esse contexto também. O escritor se apresenta como servo de Cristo. Quando você começa a ler Romanos, o apóstolo Paulo não se apresenta como um apóstolo, como um discípulo, como alguém estudado, mas como um servo de Jesus, alguém separado para o Evangelho de Deus. Após o seu encontro com Jesus, Paulo não via a sua vida como dele mesmo, nem os seus interesses como importantes, mas a mensagem que ele carregava era a sua prioridade.
fonte. Ele não era a fonte da mensagem, mas ele era o canal dessa mensagem. O evangelho, ele não vem do homem, ele vem de Deus. E nós somos portadores dessa mensagem. Paulo, ele não se via como alguém que tinha um direito sobre a mensagem, mas se via como alguém que carregava algo muito precioso dentro de si. E ele não poderia ficar com aquilo. Os seus interesses não eram mais dele mesmo, mas ele via que os interesses do reino precisavam ser mais urgentes. Ele via não a sua vida como preciosa, mas ele tinha urgência, ele tinha pressa para que a mensagem do evangelho pudesse chegar no lugar mais longínquo possível, nos lugares impossíveis e, quem sabe, nos lugares mais importantes, como era Roma naquela época. Irmãos, Roma era um dos lugares mais importantes. O apóstolo desejava chegar naquela cidade, porque ele queria compartilhar algo. Mesmo sabendo que ali era um lugar que não se dava valor à mensagem que ele carregava. Mesmo sabendo que ali era um lugar em que eles davam valor ao entendimento humano. Davam valor a si mesmo, a tudo que eles possuíam. E Paulo trata aqui da boa notícia, que é o poder de Deus, que transforma e que traz a verdadeira sabedoria. Ele estava falando de algo que mudou a sua vida, que é o evangelho. Então ele tinha o desejo, ele afirmou: eu não me envergonho do evangelho. Paulo se gloria em algo, que a mensagem que ele carregava era algo a se considerar como uma mais alta honra. Ele não se envergonhava, porque os romanos, eles não cultivavam nenhuma apreciação pelos judeus. Você sabe que Jesus morreu através de uma pena romana. Os romanos escravizaram Jerusalém e muitos outros lugares. Roma era o centro mais importante, político, cultural, de riquezas, de comércio e até mesmo religioso, porque eles tinham muitos deuses e eles se consideravam o quê? Completos. Nós não precisamos de nada. Eles nutriam um desprezo pelos judeus, porque os judeus, eles eram alguém que eles não podiam confiar. E os gregos também nutriam alguns desprezos, porque eles se achavam muito sábios. E Paulo estava carregando a mensagem de um carpinteiro, de um judeu. O que um judeu pode oferecer para Roma? Já que lá em Coríntios vai dizer que o poder de Deus é loucura para esse mundo. Que aquilo que esse mundo considera importante, valoroso, diante da sabedoria de Deus não é nada. Porque diz que a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo, para os gregos, ela é loucura para os judeus. Por quê? Porque Jesus, como um carpinteiro que nós conhecemos, aquele homem que veio trazer a nossa libertação, preferiu morrer numa cruz. E a cruz, a forma como foi a sua execução, era uma forma de desonra para os judeus, de maldição. E para os gregos, uma loucura, um homem tão eloquente, tão sábio, um homem que poderia ser um revolucionário da sua época, um homem que poderia se juntar à roda dos doutores, dos filósofos, se entregar de maneira voluntária por uma causa e não abrir a sua boca. Que mensagem é essa? O que esse homem judeu pode oferecer para Roma, que é um grande império, que tem grandes coisas para oferecer para o resto da humanidade? Roma trouxe muitos avanços. Tanto é que em Gálatas vai dizer que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Os historiadores dizem que Jesus veio numa época oportuna. A plenitude dos tempos é o tempo perfeito. O tempo em que as estradas foram abertas por Roma. O tempo em que as estradas elas tinham segurança. Por quê? Porque ao carregar os tributos, eles precisavam andar por lugares seguros.
O tempo em que a língua grega, ela dominou todos os lugares. Jesus, ele veio no tempo certo. Então Roma, ele detinha essa glória de si mesmo, de dizer assim, nós somos importantes, nós não precisamos de nada. Mas o apóstolo Paulo entendeu que ele tinha algo precioso que eles não conheciam. E era isso que ele queria levar naquele lugar. Eu quero poder chegar a Roma para poder compartilhar um pouco do dom, daquilo que eu recebi. Por quê? Porque eu sou devedor. Eu tenho uma dívida com o Evangelho. Eu tenho uma dívida com essa mensagem e ela não pode ficar só até mim. Eu tenho um projeto para que essa mensagem alcance os lugares mais distantes da terra. Amém? O Evangelho é centralizado na cruz de Cristo. E como eu disse, a cruz que era visto com desprezo pelos judeus e pelos gregos também. Mas o apóstolo Paulo nos ensina, através dessa afirmação do versículo 16. Eu não me envergonho da boa notícia de Deus. É como se ele estivesse dizendo, vocês podem ter tudo. Riquezas, dinheiro, poder, influência, mas eu não me envergonho daquilo que eu carrego. A mensagem do carpinteiro me libertou, me salvou. A mensagem de Jesus de Nazaré impactou a minha vida e eu não posso me envergonhar dela. Jamais. Isso é importante, porque o Evangelho é o centro dele, é a cruz de Jesus, é sobre o seu sacrifício, é a obra redentora, aquilo que nos salvou, é o ato redentivo de toda a humanidade. Aleluia. O Evangelho é a boa notícia do amor de Deus ao homem, a boa notícia do perdão de Deus ao pecador. No Evangelho resplandecem o amor e a justiça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é onipotente, assim como Deus é. E não há coração tão duro que ele não possa alcançar. E o poder de Deus para a salvação, ele tem um propósito. Não é para destruir, é para salvar. Está disponível para todos, é amplo. Oferece salvação para todo mundo. Quando se fala de poder, e muitos grandes, famosos, podem se gabar de achar que o poder é ter grandes riquezas, é ter grandes influências, é poder fazer o que quiser, mandar e desmandar. Mas o apóstolo vem nos ensinando que assim como Deus é onipotente, o Evangelho também tem poder. Mas não é um poder para destruir a salvação. Esse poder é para salvar. Lembra daquela bomba que foi há muitos anos na Segunda Guerra Mundial, que atingiu 2 cidades no Japão, muito conhecidas, Hiroshima e Nagasaki. Aquela bomba, quem lançou tinha muito poder, mas foi um poder para destruir uma cidade, destruir um lugar, destruir pessoas. O Evangelho é como uma bomba, uma dinamite, mas não para trazer destruição, é para trazer salvação para a humanidade. O Evangelho, ele é amplo, ele é aberto, existe acesso a ele, porque diz que Deus está disponível a todos os que creem. É universal. A porta está aberta, as fronteiras foram alargadas. Quando Jesus veio a essa terra pelo cumprimento de uma aliança com os judeus. Mas a Bíblia, lá em João 1, vai nos dizer que os judeus o rejeitaram, não o receberam. Dessa forma, eu e você, gentios e alheios àquela aliança, podemos ter acesso. Porque ele diz que todo aquele que crê, que receber Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho, aquela boa nova, o plano perfeito de Deus, que estava restrito a salvar o povo da sua aliança, dos judeus, Jesus deixava claro, eu vim para os judeus.
Eu vim para eles, ainda não é o momento. Mas por causa da postura dos judeus em rejeitar a vinda de Jesus, esse acesso até o Pai, a mensagem de Deus, ela foi estendida a todos nós. E é por isso que nós estamos aqui, amém, meus irmãos? Porque nós estamos debaixo dessa aliança, porque nós também estamos recebendo das mesmas promessas. Nós estamos servindo a um Deus vivo, que permitiu que eu e você pudéssemos ter acesso ao coração de Deus. Amém? Então, esse poder, ele oferece salvação para todos, mas ao mesmo tempo ele é restrito. É uma salvação universal, mas ela é restrita. Ela é para todos, mas é só para aqueles que creem. Aí ela se torna restrita. Deus, ele não fecha a porta. Deus, ele não costura novamente o véu. Deus não coloca um acesso vedado, ele não te bate a porta na sua cara. O acesso está disponível, só que ele é restrito. Você precisa acreditar. Você precisa tomar posse, é crer, é fé. É a linguagem do cristão. A nossa linguagem é falar o quê? De fé. Não, nós temos fé que vai acontecer. E na galeria dos heróis da fé, bem no início, vai dizer que os patriarcas saudaram as promessas de longe. Eles não viram, mas eles creram. Eles não viram, mas eles creram. Por quê? Porque fé é a nossa linguagem. Então esse poder, essa salvação, ela está disponível a todos, ultrapassa barreiras, porque Jesus veio para derrubar todo muro de separação que havia entre nós e Deus. Mas é restrita porque precisa haver da nossa parte fé. Amém? O Evangelho, ele é um poder extraordinário. E diante de todas essas afirmações, o apóstolo declara: eu não me envergonho do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele te transforma de dentro para fora. Hoje nós temos visto muita adesão, mas pouca conversão. Muito ajuntamento, pouco quebrantamento. O Evangelho está disponível. Muitas pessoas entram para o Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. O Evangelho, ele está disponível a todos. Mas muitos se juntam, muitos acham legal. Eu gostei dessa mensagem. Não, eu não gostei dessa mensagem. Quantas vezes hoje nós selecionamos aquilo que nós queremos ouvir. E a palavra de Deus, ela é tudo que nós precisamos ouvir. É para nos confrontar, é para nos alimentar, mas é para nos fazer crescer também. Não é simplesmente para nos deixar da mesma forma, mas é para nos transformar de dentro para fora. É fazer com que esse evangelho alcance o nosso coração e, de fato, haja uma transformação. Há crentes que não têm mais sede de Deus e nem se deleitam mais na palavra de Deus, misericórdia. Que amam o mundo e as coisas que ainda estão no mundo. Nunca experimentaram o sabor do pão do céu. Porque Jesus disse: quem comer desse pão jamais terá fome. Quando nós experimentamos do verdadeiro pão do céu, nós vamos experimentar que não precisamos de outro pão. Nós vamos entender que não precisamos das coisas que o mundo nos oferece. Coisas, irmãos, que eu falo que nos deixa distante de Deus, que nos atrapalha a nossa comunhão de Deus. A Bíblia ela é muito clara em dizer: aquele que é amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. E nós já fomos inimigos de Deus um dia. Para que voltar a esse estado novamente? Se Jesus veio trazer a reconciliação e nos fazer amigos de Deus novamente. Então nós precisamos fazer com que esse pão, você experimente ele e diga: eu não preciso de outra coisa.
A água que Ele nos oferece é você dizer: eu não preciso de outra água. Essa é a água que eu preciso. A água que mata a minha sede. Amém? O Evangelho tem um poder irresistível. E ninguém se envergonha do que é poderoso, não é verdade, gente? Ninguém fica escondendo aquilo que é poderoso. Muito pelo contrário. Aí que você vai o quê? Expor. Olha como é bonito esse negócio aqui, que chique que eu tenho. Ninguém se envergonha de algo que é poderoso. Ninguém fica constrangido porque tem posse de algo que é tão extraordinário. Por isso essa frase ela é tão impactante. Eu não me envergonho do Evangelho. É por você compreender o que esse Evangelho é capaz de fazer na vida de alguém. O que esse Evangelho foi capaz de fazer na sua vida. Nós não temos noção por que algumas pessoas agem de alguma forma tão extravagante, tão intensa na presença de Deus. Mas ela sabe da onde Deus a tirou. Você sabe que você era muitas vezes cativo do diabo, que você vivia uma vida de escravidão do pecado. E quando você encontra a libertação em Jesus, quando você se encontra com essa bomba que trouxe salvação para você, não tem como não responder de outra forma. Você vai ser grato pelo resto da sua vida. Você vai entender que é um tesouro precioso. Igual a parábola diz, quando Jesus, ensinando por parábolas, diz que o reino dos céus era comparado a um tesouro precioso que um homem achou no campo. E disse que ele deixou lá, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo, apenas para ter o prazer de desfrutar da coisa preciosa que ele encontrou. O Evangelho, ele é isso, ele nos faz esquecer de tudo que ficou para trás. Todas as coisas perdem o valor e o brilho. As coisas não têm mais a mesma importância que você dava antes. Que você nutria importância por algo que é tão vazio, que é terreno. O que é isso, irmãos? Comparado à glória que há de vir. O que é isso que nós temos em mãos, que vai perecer, que vai ficar na terra? Comparado à honra de carregar o Evangelho dentro de nós, a boa notícia de Deus. Não há esperança para o pecador sem o Evangelho. Ele é a mensagem de Deus, do amor, da graça salvadora e do perdão infinito. Isso é o que o Evangelho faz. Ele não te deixa da mesma forma. Reflita por uns minutos. Onde você estaria se não fosse a boa notícia de Deus na sua vida? Onde você estaria se não fosse essa mensagem tão preciosa chegar ao seu coração, à sua mente, à sua alma? Capaz de transformar você. Não trouxe uma transformação simplesmente externa, mas ela trouxe uma transformação interna. Ela mudou a sua forma de olhar a Deus. Ela mudou as verdades que você carregava antigamente. Aquilo que você achava que era certo. Você disse: meu Deus, eu estava errado. Meu Deus, como eu fui tolo, como eu fui tola. Meu Deus, por que eu duvidei tanto da tua existência? Lembre-se, o diabo trabalha nas trevas e na ignorância. Quando nós nos propomos a conhecer as verdades de Deus, há algo que muda dentro de nós. Quando você começa a compreender o tamanho, a profundidade, a largura do amor de Deus, você não se torna mais alguém preso pela opinião do outro, porque você compreende que você foi amado demais. Quando você entende que você foi muito perdoado de uma dívida que você não tinha como saldar, como pagar, você compreende o tamanho da justiça de Deus, da misericórdia de Deus. Quando você começa a entender que de mera criatura você passou a ocupar um lugar de filho e de filha e ter acessos à herança de Deus,
você começa a mudar a sua forma de ver a Deus. Porque você vai dizer: esse é o meu Pai. Jesus veio me revelar o Pai. Eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Eu sou amado. Então o Evangelho, ele não nos deixa da mesma forma. Ele altera dentro de nós alguma coisa. Nós não somos mais daqueles como o pano velho, que você às vezes recebe um paninho novo, um vestido novo, e você é muito apegado a um vestidinho velho caindo aos pedaços. Aí você diz: não, ele tem só um buraquinho, eu vou só remendar ele. Não é assim. Nós precisamos entrar para o Evangelho, é de verdade. Aquilo que é novo, você precisa deixar o que é velho para trás. Você precisa abrir mão do velho para você receber esse novo de Deus. Não adianta fazer um remendo, uma costura. Vamos aqui tentar melhorar. Eu quero só essa parte do Evangelho. Eu quero só essa metade da palavra de Deus, porque o resto tá bom. Não. Você precisa entregar-se 100% para Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, quando Ele se entregou, não foram apenas pedaços, não foi suas mãos, seus braços. Ele se entregou completamente. Voluntariamente, sem pressão e sem constrangimento. Ele veio a essa terra com esse propósito. Ele disse: a minha vida ninguém toma, eu voluntariamente a dou, porque para isso eu vim. Ele tinha um propósito e ele se entregou completamente. Então é por isso que o Evangelho, quando ele vem, eu preciso abraçá-lo completamente, porque é a boa notícia de Deus. Amém? Eu quero trazer 2 exemplos de pessoas que foram alteradas pelo poder do Evangelho. Gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus! Você conhece a história de Zaqueu? Até as crianças. Tem musiquinha, tem historinha. Zaqueu pertencia a um grupo denominado publicanos. Era a classe imposta pelos dominadores romanos da época, não só na Palestina, mas tinha em todas as províncias do império. Eles cobravam em nome do erário público os impostos e eles eram odiados em todo lugar. Eram conhecidos como ladrões e exploradores. E naquele dia, Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade. Você pode ter noção disso? Zaqueu pertencia a uma classe que era odiada pelos seus próprios irmãos judeus. Eles desprezavam, porque o consideravam como ladrão e explorador da nação.
Viam como traidores, como pessoas que não eram mais dignas de confiança. E de fato, eram pessoas exploradoras. Eram pessoas que traziam jugo aos seus irmãos, porque eles agiam em nome do império, e o império não alisava ninguém. O império só pensava em se expandir, em crescer. E como fazer isso? Através de tributos e impostos pesados, jogados nas cargas dos irmãos judeus e de todos que sofriam por isso. Mas como você percebe, Zaqueu percebeu que Jesus ia passar naquele lugar. A palavra diz que Jesus atravessou a cidade até Jericó. E Zaqueu ouviu que Jesus ia passar por ali. A Bíblia também dá uma outra característica, que ele era um homem rico. E diz que ele não tinha muita altura. Ele era um homem baixo, de pequena estatura. Mas ele arrumou uma forma, um jeito de poder ver Jesus. Ele não imaginava o que iria acontecer logo depois com ele. Ele não imaginava a grande visita ilustre que ele teria na sua casa. Ele não imaginava que Jesus tinha um propósito ali naquele lugar. Não era com outras pessoas, era com ele, com o homem mais odiado daquele lugar, que era Zaqueu. A Bíblia não conta muita coisa, não diz do tipo que Jesus entrou naquela casa e disse: olha, Zaqueu, eu estou vendo a tua má conduta. Olha, Zaqueu, eu não estou concordando com a forma de você trabalhar. Apenas a Bíblia diz que Zaqueu tomou a palavra e disse: Senhor, hoje eu tomo uma decisão. O evangelho, irmãos, ele transforma de dentro para fora. Não é uma imposição, não é um conjunto de regras, de forma que você vai, agora eu não posso isso, eu não posso aquilo. Irmãos, é uma transformação. Aquele homem experimentou da boa notícia, do amor e do perdão de Deus. Ele compreendeu que ele era extremamente amado e importante para Deus. Ele compreendeu que ele precisava de salvação. E ele disse: olha, Senhor, hoje eu tomo uma decisão. Jesus, de forma alguma, disse: Zaqueu, deixe de ser um publicano hoje. A Bíblia não diz que Jesus diz: abandone o seu emprego, mas mude a forma como você trabalha. Porque ele disse: Senhor, hoje eu vou dar metade dos meus bens. E se, aqui é que entra, se eu defraudei alguém, gente, com certeza, o irmão não era boa peça. Porque a lei judaica vai dizer que quando você lesa outra pessoa, quando você faz com que aquela pessoa seja prejudicada, você precisa ressarci-la 4 vezes mais. Zaqueu estava obedecendo a um mandamento, porque Jesus disse: este também é filho de Abraão. Ele estava dentro da aliança. Ele era um filho que estava apenas afastado, longe do propósito original de Deus. Mas quando ele encontrou o evangelho, o que aconteceu? Ele foi reposicionado para o plano original. Meu filho, você foi chamado para ser filho de Deus. Saia dessa vida de pecado, de escravidão. O evangelho é isso, ele provoca transformação. Arrependimento genuíno foi isso que teve naquele lugar. Aquele homem se arrependeu, aquele homem se constrangeu, porque ele viu que o amor de Deus supera todas as coisas, que o perdão estava disponível para ele, que Jesus não olhava para ele como os outros. As fofocas rolavam. Vejam, ele entrou na casa de um pecador. Sabe qual era o estigma daquele homem? Isso é um pecador, isso não vale nada. Isso é um ladrão, isso é um traidor da nação. E Jesus, o homem mais santo que pisou nessa terra, entrou naquela casa com um propósito de dizer: hoje houve salvação nesse lugar.
Hoje houve salvação nessa casa, porque Deus, Ele olha para o indivíduo, mas Ele olha além do indivíduo. Quem está após Ele é a casa, é a família, os filhos e os filhos dos filhos, porque Deus não quer alcançar apenas um, Ele quer alcançar a casa toda. E Jesus termina dizendo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, o que estava longe de Deus, o que estava fora do plano de Deus, te colocando no destino certo. Naquele dia, aquele homem experimentou a salvação de Jesus. Jesus não disse que um conforto, uma alegria superficial ou uma prosperidade terrena e passageira havia entrado na casa de Zaqueu. Gente, quantas vezes as pessoas acham que o evangelho é: eu vou agora ter minha casa, agora eu vou ter paz, agora eu vou ter sossego, agora não vou ter mais perseguição porque eu sou crente e agora como crente eu estou livre de tudo isso. Não, irmãos, Jesus não prometeu esse romance bem não. Jesus não nos prometeu uma vida longe das dificuldades. Ele mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições. O evangelho é sangue no olho. A vida, ela é muito dura e nós precisamos ter a casca preparada, porque a vida, ela vai bater. E Jesus não disse que entrou um conforto naquele dia, uma alegria indizível, passageira, superficial. Jesus não disse que naquela casa entrou: vocês estarão blindados de todas as perseguições e dificuldades. Jesus disse algo: entrou salvação nessa casa. O evangelho é para salvar e buscar o que estava perdido, porque Ele nos promete que mesmo no vale da sombra e da morte, Ele vai estar conosco. Haverá vales, haverá dificuldades, mas a presença dEle vai tornar tudo suportável. Amém? Naquele dia, esse homem teve uma experiência que de fato transformou. Amém? O outro exemplo está lá em João capítulo 4. Vou ler apenas um versículo, glória a Deus. João capítulo 4, eu quero ler apenas o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Só até aí. Essa história você já conhece, que se inicia no capítulo 4, é da mulher samaritana. Uma mulher que a Bíblia não revela nome, não revela parentesco, não revela muita coisa a respeito da identidade dela. Só conhecemos como a mulher samaritana, ou uma mulher que foi encontrada ali num poço. Uma mulher que teve um encontro com Jesus, amém? A Bíblia não fala muitas coisas, mas aquele poço nunca mais foi o mesmo para ela, amém? Porque ali nasceu uma grande evangelista, não ordenada no templo, foi lá naquele poço. Foi lá no lugar que para ela era muito triste, um lugar onde talvez revelava muitas feridas. Porque a história daquela mulher era uma história de uma mulher que já tinha sido frustrada muito nos relacionamentos. Era alguém que achava que tudo que ela precisava estava nos braços de um homem. Tanto é que Jesus disse que ela já tinha passado por muitos relacionamentos. Ele disse assim: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Aquilo que você está procurando, você não vai encontrar, porque você está buscando nos lugares errados. E eu vim hoje para que você bebesse da água. Ela disse: Senhor, me dá dessa água. Eu estou cansada de vir nesse poço. Eu estou cansada, como dizer, eu estou cansada dessa vida.
dessa vida sofrida, que eu não sou feliz. Afinal de contas, eu imagino que tudo que aquela mulher queria era ser feliz. Porque para buscar em tantas pessoas, não deu certo, é outro. Mesmo assim, o vazio e o buraco continuava lá. Somente por Jesus poderia ser preenchido. E o que eu acho de tão interessante nessa mensagem, nessa história, é que Jesus, ele se revelou a essa mulher quem ele era. Você não vê em outros lugares Jesus dizendo assim: ei, eu sou o Messias. Mas para ela ele disse. Jesus não ensinou para os seus discípulos ali um discipulado, um tempo de falar como era a adoração que ele esperava. Mas para ela, ele disse: olha, a adoração independe do lugar. Ela falou: vocês judeus dizem que ser em Jerusalém, nós samaritanos achamos que tem que ser em outro lugar. Jesus disse: olha, o Pai está procurando são verdadeiros adoradores. Jesus ainda estava dando aula de adoração para aquela mulher e se revelou como Messias. Outro fato interessante é que os samaritanos, eles não se davam bem com os judeus. Não era uma simples rixa, era coisas de anos, desde a invasão da Assíria em Samaria. Por causa da mistura de costumes, os judeus abandonaram ali, aqueles judeus de Samaria, deixaram a sua língua materna, permitiram ser contaminados com outras culturas, permitiram muitas misturas, coisas abomináveis. Então eles disseram assim: não são mais nossos irmãos. E eles continuaram com essa briga por muito tempo. E Jesus, sendo judeu, chegou naquele lugar para dizer, para demonstrar assim, de maneira profética, que o evangelho já estava chegando aos gentios. Porque aquela mulher tinha assim: você é um judeu, nós não temos paz com os judeus. Nós samaritanos somos como estrangeiros para vocês. Mas naquele dia, a salvação chegou na vida dela. O evangelho chegou e a transformou. O último versículo aqui que nós lemos, um dos últimos, diz que muitos, samaritanos, eles acreditaram por causa do testemunho dela. Eles acreditaram em Jesus, ou seja, eles receberam a salvação por causa daquela mulher. Por causa de alguém que experimentou algo e disse o seguinte: ei, vejam, venham ver um homem que eu encontrei. Mas esse é o homem. É o homem que veio nos salvar. Aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aquela mulher, ela foi transformada. Uma vida alterada pelo poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para os que creem. E aqueles samaritanos, eles acreditaram. Toda uma cidade se rendeu aos pés do Salvador por causa do testemunho de alguém. Por causa de alguém que não foi egoísta a ponto de dizer que se danem, com o perdão da palavra, que eles se virem. Mas eu já encontrei a água que eu preciso para matar a minha sede. Eu já encontrei a salvação. Agora eles que busquem. Não, ela não ficou só para si. Ela fez com que toda a cidade também experimentasse do que o evangelho é capaz de fazer na vida de alguém. Ser transformada. E meus irmãos, eu sei que essas histórias você conhece e muitas outras. Talvez até a sua própria história é uma inspiração de uma vida alterada pelo evangelho. Ou talvez pode ser a sua que ainda não acreditou nesse evangelho de verdade. A palavra, ela é uma mensagem viva para você hoje. Nós acreditamos no evangelho que é capaz de alterar. Não é algo inofensivo. O evangelho é com tudo, é uma dinamite, é uma bomba que vai salvar não só a sua vida, mas é capaz de salvar até uma cidade.
Esse é o poder que nós cremos. A palavra de Deus, ela é essa mensagem viva. A palavra de Deus, ela permanece essa lâmpada, esse farol que ilumina a nossa jornada. Ela continua nos iluminando. O evangelho não vai entrar e se acomodar na sua vida. Ela dizendo o seguinte: a minha vida é que precisa se ajustar ao evangelho. Não é algo que você ganhou e você diz, eu vou ajustar bem aqui no meu bolso. Pronto, evangelho, bem aqui é o teu lugar. Não. A sua vida precisa se ajustar a ele. Você precisa ter uma mudança de verdade, porque a salvação, ela precisa entrar. O propósito do evangelho é mudar a velha natureza pecaminosa, cheia de maldade. John Piper disse que se a mensagem de Jesus que você escuta não altera a sua vida, essa mensagem ela não é de Jesus. Ela não é o verdadeiro evangelho. Porque a prioridade, o resultado é a transformação. E não venha, né, só assim, venha, tenha bênçãos, tenha alegria, coisa boa, só prosperidade, só milagre. Se não te impõe limites, se não muda nada em você, se não tem renúncia, se não tem sacrifício, isso não é verdadeiro, irmãos, porque não é o homem no centro, é o Senhor no centro, é Jesus no centro. As coisas giram ao redor é dele, não é do homem, não é de nós. Não é, vem, Jesus me ama demais, então é só alegria na minha vida, é só prosperidade. Deus tem milagre para nós? Tem. Nós oramos por isso. Quarta de milagres, quinta de milagres, nós oramos por isso. Mas isso não é o fim. Isso não é o objetivo principal. Nós estamos por causa dele. Porque nós amamos a ele. Porque nós entendemos que sem ele não podemos resistir. Não podemos viver. Porque tudo é para ele. A Bíblia diz que ele é a primazia de todas as coisas. Que tudo foi criado por causa dele. Ele é a imagem do Deus vivo, o retrato de Deus. Ele estava lá antes que fossem lançados os fundamentos da terra. Antes que os céus e o firmamento fossem criados, ele já existia. Então, ele é o centro de todas as coisas. Esse é o evangelho que nós cremos, que nos altera, que nos corrige, que coloca limites, que nos faz renunciar à nossa maldade, à nossa pecaminosidade. O evangelho vai nos dizer que nós somos maus e perversos, mas que existe amor e perdão disponíveis para nós, que existe esperança, e o que eu preciso fazer? Eu preciso crer. Eu preciso ir ao encontro e dizer: a salvação, ela precisa entrar na minha vida. Eu preciso desse poder, amém? Quando eu montei essa mensagem, foi no momento em que eu estava refletindo sobre o impacto do evangelho na minha vida. Eu estava assim num momento de muita gratidão a Jesus. Porque eu não nasci no lar cristão. Eu não fui, sabe, encaminhada desde bebê, digamos assim, desde criança, desde a idade da razão, nos caminhos do evangelho. Eu era uma jovem, uma adolescente que só queria morrer. Dentro de um quarto. Alguém que não tinha alegria. Alguém que vivia num lar completamente desestruturado. Família brigando, casamentos frustrados. Eu não tinha um bom exemplo para olhar. Não tinha nada de religião na minha infância, na minha adolescência. Nada. As poucas coisas que iam entrando assim, ainda foram coisas que não eram de Jesus, que não eram do evangelho de verdade. Mas no dia que eu encontrei a boa notícia de Deus, eu agarrei e não deixei mais. Foi o dia que eu descobri que de fato esse poder é capaz de nos salvar.
e de nos alterar. É capaz de mostrar o quanto que nós somos errados, o quanto nós estávamos distantes, o quanto eu estava distante daquilo que Deus tinha para mim. E o quanto, enquanto eu montava, eu estava sendo grata a Deus, porque o Evangelho me alcançou. E como eu disse, irmãos, talvez a sua vida é uma história de superação, de inspiração, de alguém que encontrou o Evangelho. E graças a Deus você não desistiu. Você está aqui hoje. Por quê? Porque a boa notícia nos alcançou. Quantos eu lembro que na minha época, talvez você vai lembrar também da sua, quantos abraçaram essa fé juntamente comigo, mas no meio da trajetória desistiram. Quantos que só queriam o Evangelho pela metade, por aquilo que ele poderia oferecer. Viram que não foi todo um conforto idealizado e logo deixaram. Porque o Evangelho não é assim. O Evangelho, ele vem do céu, ele é de Deus. E a minha vida precisa ser ajustada. Quantos se batizaram junto comigo e hoje estão longe? Irmãos, não se envergonhem do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar. Não negocie, não barateie, não abandone a sua fé. Porque o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Mas infelizmente muitos têm vergonha do Evangelho. E infelizmente muitos são a vergonha do Evangelho. Então não negocie, não abrace algo que você tem dentro de si, é tão precioso, é poderoso. Lembre-se, ninguém se envergonha de algo que é poderoso. O apóstolo estava dizendo que não se envergonhava, porque ele entendeu que era o poder de Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler o que está em 1 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos muitos, essa palavra, ela dói dentro de nós, porque diz que muitos abandonarão a fé. Se alguém que abandonou é porque era alguém que estava no corpo de Cristo. Se alguém abandonou é porque ele fazia parte, alguém que era fiel e hoje não é mais. Tenhamos, irmãos, cuidado, porque o Evangelho, ele nos deu dignidade. Ele nos deu a honra de obter o presente, que é a vida eterna. Então seja uma testemunha fiel, verdadeira, do Evangelho, da verdadeira conduta cristã. Viva uma vida digna do Evangelho. Não seja o crente só do sábado, só do domingo, só no dia da célula. Apresente o Evangelho genuíno todos os dias. Nós somos essa carta viva em que as pessoas olham para nós. Amém? Então renove a sua paixão nesse início de noite. O Evangelho é uma dinamite, um poder que explode, atravessa barreiras e quebra muralhas. Não podemos nos envergonhar da boa notícia que nos salvou, que é capaz de atravessar juntas e medulas. Ela penetra em nós. Amém? Se coloque de pé nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos orar por essa palavra. Vamos ser gratos e renovar em nós a paixão de dizer: eu não me envergonho desse Evangelho, eu não me envergonho dessa mensagem. Vai manifestando a sua gratidão a Ele. Deixe sair dos seus lábios
uma gratidão verdadeira, uma gratidão de dizer: Senhor, muito obrigada, porque quando o Senhor pensou em mim, o Senhor já pensou em me salvar. Senhor, muito obrigada pelo dia em que eu encontrei essa preciosidade que é o Evangelho, que é a boa notícia de Deus para salvar aquele que está perdido. Senhor, eu oro nessa hora também, se nós não temos vivido de maneira digna, Senhor, do Evangelho, se nós temos, Senhor, muitas vezes andado como pessoas, ó Deus, que não assumem a verdadeira identidade em Cristo, pessoas que muitas vezes se adequam a um lugar, deixando o Evangelho de lado, nos perdoa, Senhor. Nós queremos dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, eu fui salva, eu fui achada, Senhor, o Senhor me achou, o Senhor me encontrou. Senhor, onde eu estaria se não fosse a Tua mensagem, a Tua palavra viva, eficaz e verdadeira, se não fosse o Teu amor me abraçando, me envolvendo. Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque essa é uma experiência que nos transformou, que alcançou o coração duro que estava em nós e nos deu um coração de carne, sensíveis a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ele abriu mão